E a ideia justamente hoje é esclarecer para nossos colegas, porque nós temos aqui hoje pessoas que são representantes, pessoas que são vendedores, nós temos hoje fornecedores, donos de fábrica, inclusive, aí também estão olhando aí. Então, a importância de poder esclarecer como funciona, né, essa certificação. Então, eu vou deixar você à vontade, Camila, para que você possa se apresentar melhor e que você possa interagir com o público aí, ok? Bom, né, você já me apresentou, eu já tenho aí alguns anos de experiência em indústrias e no ramo colchoeiro também. O meu carro-chefe, digamos assim, do meu negócio é na certificação de colchões, então, onde eu me especializei realmente nessa certificação. Tenho também a atuação no ramo de ISO 9001, que são normas certificáveis, né, para melhorar a gestão dos processos e da organização como um todo. E estou nessa divulgação, né, da certificação, no sentido de mostrar para as pessoas a importância que ela tem, as vantagens que pode trazer uma certificação dentro da sua empresa. Porque a gente conversava nos bastidores e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre se precisa certificar, se não precisa, o que a gente faz, né, se a pessoa está vendendo e não tem a certificação, por que será? Então, tudo isso é o que a gente vai conversar hoje, né, Marcelo? Exatamente. Bacana justamente como você falou. Existe muita dúvida, porque eu vou dar um exemplo por mim, que tenho 15 anos de experiência nesse ramo, nessa atividade, e já ouvi falar muitas coisas. Já ouvi falar de um lado que pode, do outro lado que não pode, que acontece de um jeito, outra pessoa fala que acontece de outro jeito. Então, hoje, nada melhor do que uma especialista para tirar essas dúvidas nossas aí, né? Legal, legal. Eu acho que é interessante a gente começar da onde que surgiu a certificação, né, Marcelo? Porque as pessoas percebem que tem que ter certificação, já entenderam que tem que ter nesse ramo colchoeiro, porém, eles não sabem, tá, mas da onde que surgiu? Por que precisa disso? E começou lá atrás, em 1999, quando o Inmetro começou a receber várias reclamações de cliente, de consumidores, né, aliás, dentro da ouvidoria do Inmetro. Então, em vários períodos eles perceberam que estavam recebendo uma demanda grande de reclamações. E o que eram essas reclamações, né? Ah, porque eu comprei um colchão e o colchão afundou. Eu comprei um colchão e ele veio com um tamanho, né, a dimensão diferente daquilo que estava declarado na etiqueta. Ah, eu comprei um colchão e o meu marido começou a ter mais dor na coluna do que realmente era para ter. Porque o meu marido, ele precisou de um colchão, até por recomendação médica, e mesmo assim teve problema. Então, diante de inúmeros casos, né, que chegou na ouvidoria do Inmetro, eles resolveram, então, fazer uma avaliação. E no momento que eles começaram a fazer a avaliação, isso até saiu, na época, uma reportagem no Fantástico, falando a respeito dessas avaliações do Inmetro em relação aos colchões. E eles analisaram em torno de 9 marcas de colchões e perceberam que dessas 9 marcas, 6 delas apresentaram não conformidades. E essas não conformidades estavam muito relacionadas a colocar a densidade declarada na etiqueta diferente daquela que estava internamente no colchão, ao afundamento, né, colocar, que a gente chama a carga, né, na espuma na hora de fabricação. Então, várias coisas ali, e a gente sabe, e eles também perceberam que o colchão, vocês, né, melhor do que ninguém, sabe que a gente passa 1/3 da nossa vida num colchão, né? Isso aí é uma frase chave aí que todo mundo utiliza e que pode parecer um pouco clichê, mas é a pura verdade. Então, diante disso, e somado a esses problemas que estavam acontecendo, o colchão ele acaba naturalmente sendo um produto associado à saúde. Mesmo que não tenha uma comprovação, talvez, do Inmetro em relação a isso especificamente, mas percebeu-se essa conexão. E por conta disso, o Inmetro, então, foi fazer essa avaliação e aí surgiu essa certificação. Com o objetivo de quê? De reduzir os riscos para o consumidor em relação à sua saúde e também para os fabricantes, porque percebeu-se que muitos fabricantes estavam sendo desleais e colocando informações desonestas, né, na sua fabricação. Então, isso poderia favorecer a esses concorrentes, digamos assim, desleais e desfavorecer aquelas pessoas que estavam fazendo de forma correta, né? Então, foi nesse sentido que surgiu a certificação. Que show, bacana. Você entrou justamente... Surgiu a certificação por causa de uma demanda e, ao mesmo tempo, a necessidade dos clientes ali. E o bacana é justamente que você entrou num ponto muito chave. Poxa, hoje, querendo ou não, as pessoas entendendo isso ou não, ele está diretamente ou indiretamente ligado à nossa saúde.
Então, a importância de levar qualidade e, principalmente, a levar esse conhecimento, essa tecnologia com certificação, claro, para a casa do cliente. Bacana demais. Parabéns, muito obrigado por essa informação aí. Então, eu queria que você pudesse explicar melhor, então, qual é a importância, então, de ter realmente um produto certificado, tanto para o cliente, mas também quanto para o lojista ou o vendedor. Ele é um diferencial, porque no momento, imagina você vai no mercado e de repente vai comprar um produto e percebe que tem dois produtos iguais. Vamos imaginar aqui um café. Aí eu vejo que no pacote de um café tem vários selos de certificação, por mais que eu não saiba quais são, tá? Olhando só como consumidor. E no outro, não tem nada. Então, na primeira visão que você olha ali, pensa, poxa, esse aqui que já tem um monte de selo, eu posso nem saber muito bem do que é, mas me mostra que ele tem mais certificações e tem mais cuidados em relação a isso do que aquele outro que não tem nada. Então, a gente já começa por aí. Padrão de qualidade no momento que eu tenho uma certificação e eu tenho o selo do Inmetro, principalmente. Então, no caso dos colchões, no momento que eu tenho esse selo, isso traz segurança para o cliente em relação àquilo que está sendo comprado, né? No momento que tem uma certificação, poxa, então eu percebo que eles estão seguindo alguns padrões de qualidade aqui, né? Que talvez o outro fabricante não tenha. Então, esse é um ponto. E na visão do fabricante, também tem isso, porque isso serve como marketing, né? No momento que eu tenho esse diferencial, eu posso argumentar isso com o meu cliente, inclusive na questão do preço, né? Do valor agregado ao produto, porque passa por padrões rigorosos de qualidade, de controles, que talvez outros que não têm a certificação não passam, né? E também, um outro ponto importante é toda a gestão que se cria em cima da certificação. Porque o que acontece, Marcelo? A grande maioria, tá, das empresas de colchão procuram a certificação porque é obrigatória. Então, é uma certificação compulsória, é obrigado, todo mundo que fabrica colchões tem que ter a certificação. Colchões de espuma e colchões de mola. Então, já parte desse princípio. E o que acontece? Eu sempre comento com os meus clientes, vamos fazer do limão uma limonada. No momento que eu tenho uma obrigatoriedade de fazer essa certificação, deixa eu tirar proveito do que ela pode me oferecer. Ao invés de só ficar reclamando, poxa, que droga, eu tenho que ter essa certificação, poxa, que droga, ela é obrigatória, poxa, que droga, eu tenho que ter esse registro. Mas vamos olhar por trás e ver o quanto isso acrescenta dentro do teu processo. A maioria das empresas de colchão, elas não possuem, muitas vezes, uma metodologia de processos, de controle de produção, de controle dos registros de reclamação, que muitas vezes pode acontecer, né? Da questão do pós-venda, pesquisa de satisfação. Tem tantas coisas que a certificação hoje traz essa obrigatoriedade e que, quando eu entro numa fábrica de colchão que está implementando pela primeira vez, eu percebo quando eles não têm toda essa metodologia, a transformação que ocorre. Porque daí, muitas vezes, a empresa não tem nenhuma infraestrutura ainda adequada, porque não percebia a necessidade de ter, né, um ambiente bem limpo, bem adequado para a sua fabricação. E quando chega no período da certificação, é uma fábrica organizada, uma fábrica que consegue perceber todo o caminho do processo produtivo. E isso também traz, né, uma credibilidade para a empresa de fabricação de colchão, né? Isso, na verdade, é uma exigência, mas se for olhar com os bons olhos, se torna um diferencial competitivo no mercado. Essa é a grande verdade, né? Porque hoje vai melhorar muito tanto o processo quanto a qualidade do produto, certo? Exatamente, porque te ajuda a fazer um acompanhamento e um monitoramento dos processos internos. E muitos fabricantes estão tão voltados para a venda e que acabam deixando um pouquinho a desejar os seus processos internos. E com a certificação, tu vai olhar para a venda, claro, porque é super importante, é ela que fomenta ali a produção, porém, você vai olhar também para o processo interno e trazer as melhorias. E isso vai aumentar a tua produtividade, vai trazer ganhos, né, internos de gestão de tempo, de gestão da rotina e da padronização dos processos. Então, eu vou ter certeza que lá no final o produto vai estar saindo igual. E não vou correr o risco de estar saindo diferente, porque cada um está seguindo um roteirinho, digamos assim. Que show. Você falou justamente sobre o processo, eu queria entender um pouquinho, Camila, já que boa noite para quem está entrando aí. Apresentar mais uma vez a Camila, especialista em certificações, mais de 10 anos
no ramo de colchoaria. E, Camila, quais são as etapas para a certificação? Para uma empresa hoje ser certificada, quais são as etapas, quais são as exigências para que essa empresa seja, então, realmente certificada? O primeiro passo é a empresa definir a composição dos seus colchões. E aí a gente entra numa questão que traz aí algumas polêmicas, porque os fabricantes já têm, geralmente, a sua composição, e quando vão para a certificação, em vários casos, tem que fazer uma adaptação, né, dessa composição. Então, o primeiro passo é a gente poder definir qual é a composição, e a gente chama daí de definição de família, para saber quantas famílias eu vou certificar dentro da minha fábrica. Então, diante dessa composição, tendo isso estruturado, baseado com as portarias, porque ele tem alguns requisitos mínimos que nós temos que nos atentar dentro dessa composição, a gente parte para a implementação do sistema de gestão. Porque no momento que eu já tenho a definição, eu vou, tá, agora deixa eu pegar quais são os requisitos que eu tenho que ter um controle, ou que eu tenho que ter um procedimento, uma informação, né, documentada, como a gente chama hoje. Então, eu vou ter que pensar na rastreabilidade, eu vou ter que pensar numa pesquisa de satisfação. Tem várias questões ali dentro dessa implantação do sistema de gestão que eu tenho que levar em consideração, para poder justamente ter um processo alinhado e ter evidências também para mostrar lá adiante na auditoria externa, né? Depois que eu fiz isso, que eu avaliei e implementei o sistema de gestão, eu vou definir o meu organismo de certificação. Porque eu faço a implantação e aí eu tenho que chamar um organismo de certificação de produto, que é uma entidade especializada e acreditada pelo Inmetro, para vir fazer a verificação da minha empresa. E nós temos várias no mercado hoje que fazem esse trabalho. Então, é interessante que, nesse momento, o fabricante consiga fazer uma pesquisa até para ver a questão de preço, a proposta, né, que aquele ACP também vai trazer e o acompanhar. Então, temos essa parte aí também. Passando essa parte de definição, e já que nós implantamos todos os requisitos, a gente faz uma auditoria interna. Tanto para a portaria de colchões quanto para a portaria de molas, é importante que a gente faça essa auditoria interna, porque é nesse momento, antes de chamar o organismo certificador, é nesse momento que a gente vai fazer uma verificação interna para ver se todos os requisitos estão sendo realizados dentro da organização, se eles estão sendo praticados pelos colaboradores, e ali a gente também consegue tirar as dúvidas, porque a gente prepara os clientes, né, prepara os colaboradores para receber a certificação. Por quê? Porque no momento que eu estou fazendo uma auditoria, eu vou fazer perguntas, eu vou querer entender mais do processo, eu vou alinhar para ver se aquilo que a pessoa está me explicando está relacionado com aquilo que foi descrito em algum procedimento. Então, a gente faz toda essa verificação e aí sim chama o organismo de certificação. E ele vai até a empresa fazer uma auditoria externa, que a gente chama, para fazer a validação das portarias e tudo aquilo que foi implantado. Lembrando que agora eles não estão fazendo auditoria presencial, né? Nós estamos nesse momento aí instável, então eles estão realizando auditorias remotas, né, para fazer essa verificação. Depois de ter feito essa auditoria externa, a gente manda os produtos para o ensaio, porque lá eles vão para um laboratório e vão ser ensaiados em algumas questões em relação à densidade e outras questões ali importantes dentro do produto, né? Então, eles mandam o produto pronto e eles fazem o ensaio. É interessante frisar aqui que eu já vi algumas pessoas dizerem, as pessoas que fabricam espumas, mas a minha espuma é certificada. Não existe espuma certificada, né? O que vai existir é o produto certificado. Então, não é adequado, né? O fabricante de colchão, muitas vezes ele vende espuma para outras empresas, dizer, não, mas a minha espuma é selada. Já ouvi também essa expressão. Isso não pode, porque na verdade não é espuma, é o produto. Então, o produto é ensaiado, né? E lá dentro desse produto é verificado a espuma, compreende? Então, estando tudo ok, nesses ensaios, aí sim, o ACP, que é o organismo de certificação, ele emite o atestado de conformidade. Então, a partir daí, o fabricante pode produzir com o selo do Inmetro, né, o seu produto. Caso o produto seja reprovado, e aqui também é outro ponto importante, o fato de o produto ter sido reprovado no ensaio não significa que a tua certificação está cancelada. Tipo, agora minha casa caiu porque agora acabou minha certificação, meu produto foi reprovado. Não, é possível sim a gente fazer o ajuste, mandar um novo produto para ensaio e seguir
com a certificação. O que vai acontecer é demorar um pouquinho mais, né, do que era previsto, mas é possível manter o processo de certificação mesmo tendo um produto reprovado, porque tu vai dar continuidade, tu vai ajustar os erros que foram encontrados e aí vai conseguir o atestado de conformidade e então vai produzir com o selo. Não sei se ficou claro, né, para mim, eu vou falando e para mim é bem claro. Sim, eu dou os parabéns, que na verdade, eu nem comento assim, eu tenho 15 anos de experiência, estou vendo colegas aqui que têm mais tempo do que eu ainda nesse ramo de colchoaria aí, e são informações que nem você comentou ali, eu já escutei justamente isso que você falou sobre a espuma, né? Ah, mas a minha espuma é certificada hoje, então dá para entender claramente que a espuma não é certificada, a certificada é o produto que é feito e não a espuma. Então, são informações muito válidas para que a gente possa, daqui a pouco, entender melhor e até ter argumento e convicção de quando falar, tanto para o cliente quanto para o próprio colega, né? Eu quero te fazer uma pergunta, que eu vou dizer para você assim, eu escutei isso e eu tenho certeza absoluta que alguém deve ter escutado isso também já aí, que está assistindo aí. Eu já participei de empresas que foram e são certificadas, como também já participei de uma empresa que não tinha certificação em um determinado produto. E aí o que acontece? Eu ouvi da boca do diretor dizer assim, não, mas é muito caro e a certificação ela é comprada. Pelo que eu entendi você falar agora aqui, existe toda uma exigência, um processo para chegar lá. Então ela não é comprada, é conquistada, no meu modo de enxergar agora e entender você falando. Mas eu gostaria de entender melhor e que você possa falar. De repente, não, e claro que deve existir valores ali para certificar e tal, mas uma certificação ela pode ser comprada? É impossível uma certificação ser comprada, porque, como eu estava explicando, passa por todo um processo de análise, de controle do próprio organismo certificador em relação à fábrica de colchão, e o organismo de certificação também passa por auditorias diretamente do Inmetro para manter esses controles adequados, e não tem como simplesmente bater lá na porta do organismo e dizer, vem cá, eu quero comprar uma certificação. Não dá, né? Não tem como, os organismos eles são muito corretos nesse ponto e eles têm todo um caminho a ser percorrido. Então, tem vários documentos que a gente tem que mandar, tem vários controles que a gente tem que fazer e que nós temos que mandar uma cópia para o organismo certificador, da etiqueta do produto, da composição do produto. Então, são várias coisas, manual do lojista, certificado de garantia, né, que vai ali instruções de uso, várias coisas, a etiqueta do produto vai para o OCP também. Então, são tantas coisas que nós temos que mandar e ajustar esse controle que não tem como alguém dizer, eu comprei a certificação, né? Porque depois, igual, o Inmetro vai fazer essa fiscalização junto aos ACPs também. Então, é um processo bem, assim, correto mesmo, né? Nesse caminho da certificação de colchões. Que show! Não, bem esclarecedor, porque a gente escuta muita coisa aí e hoje realmente vem clarear muito o nosso entendimento, né? Camila, uma coisa que acontece muito hoje em várias fábricas e várias empresas hoje é a mudança, né? O ajuste de produtos conforme o gosto do cliente. A pergunta que eu te faço, essas mudanças no produto para agradar o cliente hoje, é possível? É autorizada? Eu gostaria de poder entender isso, porque já vi o cara dizer, o meu colchão ele é mais confortável para aquele, mais firme para o outro, mas tipo, muda a espuma dentro, mas o tecido por fora é o mesmo. É possível essas mudanças para agradar um cliente, para satisfazer um cliente? Eu penso que o fabricante de colchão, ele está sempre atento àquilo que o cliente dele está buscando, né? Então, é importante que ele preveja essas possibilidades. Porque como a certificação é compulsória e nós temos que mandar toda a composição que está naquele produto para o organismo certificador, né, e para ficar lá registrado no Inmetro, tanto que a gente pode entrar no site ProdCert do Inmetro e podemos ver as empresas que são certificadas lá, não existe nesse momento a possibilidade de simplesmente trocar uma composição de um colchão assim de uma hora para outra, né? Então, assim, é possível sim fazer uma mudança, existe essa possibilidade desde que a gente siga algumas regras e passe esse produto novo, digamos assim, de novo por ensaio, entende? Então, se eu tenho uma composição que vai A, B, C e D dentro dele, e daqui a pouco eu quero botar uma lâmina E, do nada, assim, eu não posso. Mas se eu for lá e avisar o OCP, em conjunto com ele fazer algumas mudanças que precisam ser feitas, é possível. Só que não é tão rápido quanto os fabricantes gostariam, né? Não é assim, decidi agora, vou ali, mudo e já vendo.
Não. Então, por isso que eu oriento, Marcelo, que sempre esteja atento para que na época da certificação a gente já faça essas mudanças, porque isso onera menos custo para o fabricante, né? E Camila, hoje nós sabemos que existe aí, vamos colocar só na linha magnética, vou colocar o quê? Mais de 300 empresas de colchões magnéticos aí. A pergunta que eu faço hoje então é o seguinte, e essas empresas que atuam no mercado sem a certificação do Inmetro, como elas procedem? O que você tem que levar em consideração é que as empresas de colchão, elas podem fabricar alguns tipos de colchão que não estão abrangidos na certificação. Então, se você for lá nas portarias de colchão de espuma e de mola, vai ter lá, olha, tem alguns colchões que são excluídos dessa certificação. Dentre eles, o colchão com vibromassageador elétrico, né? Então, você já deve ter visto no mercado que colchão com vibromassageador elétrico não deve, né, ter o selo do Inmetro, porque ele não é escopo de certificação, né, o colchão com vibroelétrico. Então, dentro desse exemplo, pode sim existir empresas que não estão certificadas porque elas produzem esse tipo de produto, né, que são fora do escopo de certificação. Mas, se você produz colchão só de espuma ou de mola, que não vá, né, a esse componente, então ele está dentro da certificação, sim. Show. Nesse caso, deixa eu aproveitar para falar mais uma coisa. Nesse caso, eu já vi vários casos assim, as pessoas me perguntam muito, e o que eu faço quando eu vejo uma empresa que não tem a certificação, mas que está vendendo produto que não deveria? Porque, infelizmente, eu já escutei isso, né, de algumas pessoas que acabam percebendo no mercado isso. Existem alguns caminhos, né? As próprias portarias direcionam a ouvidoria do Inmetro para fazer essa reclamação, né? Então, a gente pode entrar na ouvidoria do Inmetro e fazer essa denúncia, não é nem reclamação, é denúncia, dizendo, olha, tem uma empresa que está fabricando fora do que é necessário. Então, você não precisa se identificar e consegue ali colocar a informação. É possível ali e também tem a Bicol, vocês já devem ter ouvido falar, que é uma associação voltada realmente também para esse ramo colchoeiro, e lá no site deles você consegue, inclusive, colocar foto. Então, não precisa se identificar e você consegue, se você perceber em algum lugar que tem algum produto fora, que não deveria estar ali, tem uma coisa errada com aquele produto, né, de colchão, você pode tirar a foto e colocar também ali. E da mesma forma que os fabricantes precisam ir atrás das suas reclamações quando elas recebem, o Inmetro faz a mesma coisa. Então, dentro dessa fiscalização, sempre que vem uma denúncia, eles vão se certificar. Tanto que eu estava numa empresa certa vez, e no dia da auditoria externa, bateu lá o Inmetro para fazer uma fiscalização, e ele estava procurando principalmente a questão de colchões de mola. E a empresa era só certificada em colchão de espuma. E aí, ali, no dia da auditoria, foi evidenciado, enfim, eles viram que eles não produziam colchão de mola, mas eles provavelmente, né, foram através de denúncia. Não foi, Sim, assim, fiscalização do nada, né? Então, é importante ficar atento, porque do nada pode aparecer o pessoal do Inmetro na sua porta, caso você não esteja adequado aí com a certificação. Camila, então, só para nós deixar bem claro para o pessoal e para mim também poder entender, como eu falei, argumento de vendas e também hoje no mercado, para conversar com os colegas ali, eu como mentor também na parte de vendas para o pessoal da linha magnética. Então, hoje, o que você orienta, então? Então, hoje, só para nós resumir, para você explicar novamente, para poder entender. Então, hoje, o colchão magnético com vibromassagem, como um colega tinha perguntado aqui, hoje ele não é certificado por Inmetro. É isso, né? Se ele for elétrico, né, vai na tomada, não é necessário certificação. Certo. Mas, então, o que a gente faz? Porque eu já vi e vejo direto, então, na casa de clientes sendo entregue colchões com vibromassagem, terapia quântica, enfim, elétricos, como você falou, com a certificação do Inmetro. Qual é, assim, o mais correto? Não querendo falar mal de ninguém, mas sendo um profissional dentro do mercado hoje, não aceitando essa corrupção ou essa coisa errada. O que você orienta como uma especialista do Inmetro para nós que estamos assistindo? Qual é a orientação de você como especialista? Eu penso que você tem que avaliar, né? Se achar necessário fazer essa denúncia,
porque está se sentindo lesado, afinal de contas, eu estou fabricando da forma correta, estou seguindo. Inclusive, existe um valor que a gente investe nessa certificação, né? E que, de alguma forma, acaba sendo repassado para o cliente, muitas vezes. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Poxa, eu tenho todo um critério aqui na minha empresa para produzir, para fazer uma espuma de qualidade, para ter um controle de rastreabilidade dos insumos que eu coloco no meu colchão. Aí vai o fulaninho de tal lá e produz fora dessa certificação e ainda bota o selo, tem alguma coisa errada, né? Então, tem muita gente que questiona, tá, mas aí eu vou denunciar. Isso vai de como você se sentir. Se sentiu lesado, não há problema. Existe um caminho que pode ser percorrido através da denúncia. E não é errado fazer isso. Uma vez eu liguei, comprei uma caixa de bombom. E eu vi, poxa, mas veio um bombom picado, todo quebrado aqui dentro. Eu liguei para reclamar, mandei uma mensagem, eles me mandaram um produto novo. Então, eles dão resposta, né? Então, da mesma forma que eu me senti lesada com aquilo ali. Eu dei um exemplo simples, né? Mas eu me senti, poxa, eu comprei uma caixa de bombom, investi na Nestlé, que é um valor mais alto, e ainda veio um problema no meu bombom. Né? Então, se você está se sentindo lesado, cabe sim essa denúncia. E aí tem esses dois caminhos, tanto lá na ouvidoria do próprio site do Inmetro, como também através da Abicol, que é possível fazer o registro lá também. E acontece, viu? Eu vejo muitas empresas que fazem, porque elas se sentem lesadas no momento que elas estão investindo na certificação e vendo a importância de tudo isso que a gente conversou, e também percebem que o cliente está sendo enganado no momento que tem um colchão que não está dentro do escopo, né? Certificação. Então, hoje eu posso tranquilamente falar para o cliente que qualquer marca, qualquer colchão hoje que tenha eletrônicos não é certificado. Então, aquela certificação ali seria uma enganação, qualquer outra palavra, em relação a estar levando uma coisa que não é real para o cliente. Isso eu posso falar com o cliente com convicção e certeza de que não é verdade para mim. Sim, e uma coisa interessante, Marcelo, que acontece também, e se questiona muito, né? Poxa, por que não colocaram o produto com vibro dentro da certificação? Porque geralmente o produto ele é fabricado da mesma forma, só que um vai o vibro e outro não, né? Então, isso eu ainda não tenho a resposta. Já foi levantado isso junto ao Inmetro, mas eles entenderam que ainda não era o momento de trazer uma certificação para o colchão com vibro. E o que eu oriento? Que no processo de venda, na questão do marketing, você pode, inclusive, argumentar, o processo é o mesmo. Só que, como diz a portaria, esse produto com vibro massageador elétrico, ele não é passível de certificação. Então, por isso, ele não tem o selo do Inmetro. Mas ele passa por como eu já tenho uma empresa certificada, ele passa por todos os processos da mesma forma. Porém, não há necessidade de ir com o selo. Hoje a gente comentou ali, certo? A gente está falando agora sobre as massagens, então, beleza. Então, hoje o que é eletrônico não é. E os colchões de mola? Colchões de mola hoje são certificados? Oi? Olha que deixa eu só ler um comentário que colocaram aqui, ó. O Marcos Caetano colocou aqui, inclusive essa informação está documentada nas portarias. Essa informação que a gente está falando sobre a exclusão. Então, tudo está registrado lá e você pode usar isso como argumentação e até mostrar para o cliente. Eu queria saber um pouquinho também agora sobre as certificações em relação de colchões de molas, né? Também existe essa dúvida hoje no mercado. Existe a certificação de colchões de mola. Ele veio depois da certificação de colchões de espuma e também tem que seguir alguns critérios. Então, tanto a portaria de espuma quanto a de molas, ela está disponível na internet, é só procurar. E, inclusive, agora, dia 1º de março, vai mudar ali a nomenclatura dessas portarias, porque sofreu ali algumas atualizações. Então, algumas mudanças virão em relação a essas duas portarias. Não é nada muito significativo, mas são algumas coisas que existem ali que a gente tem que seguir. Então, dentro da portaria de molas, tem ali alguns critérios em relação à quantidade, a questão do molejo, a questão da espuma, tem inclusive uma tabela ali que te direciona a densidade mínima, a espessura mínima das espumas que tem que ser utilizadas. Então, às vezes, quando a gente vai fazer uma certificação, principalmente os diretores, eles ficam muito bravos comigo, aparentemente. Tipo, poxa, Camila, tu não deixa eu fazer o colchão do jeito que eu quero, porque eu que conheço o cliente, eu que sei. Eu falei assim, olha, eu estou te mostrando o que a portaria está exigindo. Né? Não é a Camila que está dizendo, ou o organismo tal, né, o organismo certificador que está dizendo, é o Inmetro que está direcionando com base nesses estudos, né, que eu falei lá no início. Então, com base nisso, a gente tem que fazer tem que ter todo um cuidado, né? E nessa questão do colchão de mola, entra uma questão interessante, que é o isolante.
aquilo que vai entre o molejo e a espuma. Por quê? Porque esses dias aconteceu com a minha irmã, tá? A minha irmã, ela tem um colchão que é de mola, eu nem cheguei a olhar qual foi a marca, mas é um colchão antigo, e que ela disse que ela começou a ter, que ela começou a sentir, tipo assim, uma fincada da mola. Então, a mola ultrapassou, né, e está machucando ela que é a consumidora. Então, esse cuidado é interessante porque a certificação traz vários pontos ali para que isso não aconteça, visando realmente, né, o bem-estar do consumidor. E eu penso que vocês, como fabricantes de colchão ou representantes das empresas, né, de fabricantes de colchão, vão fazer de tudo para que o consumidor fique satisfeito, né, primando o foco no cliente, primando a qualidade do seu produto. Então, para que fazer uma coisa que é só para o auditor ver, se você pode fabricar um produto de qualidade, fabricar um produto seguindo essas regras e ter mais sucesso, né, nas suas vendas. Que show. Camila, uma dúvida, que é uma informação também que muitas vezes o pessoal acaba... Eu vi muitos vendedores comentar, e eu acredito que também é uma informação errada, que muitas vezes o processo aprende e acaba praticando e duplicando errado, né? Hoje a gente está falando colchão, colchão, colchão. Vamos pensar o seguinte, existe colchão colchão de loja, certo? Esses colchões de loja. E agora vamos falar no meu caso, colchões terapêuticos, colchões magnéticos. Hoje, quando vocês falam em certificação, vocês falam certificação da estrutura, do processo, não das terapias. Isso? Exato, tanto que dentro das portarias também existe uma frase dizendo que nós temos que colocar, né, dentro do nosso manual, que as funcionalidades do colchão não foram atestadas pelo Inmetro, né? O que é atestado é a espuma, é o tecido, é o molejo, né? O produto como um todo. Mas a terapia, ela não é avaliada dentro do processo de certificação, né? Então, tem que ter esse cuidado e, por isso, o Inmetro obriga que seja, né, direciona que seja colocada essa frase dentro da documentação, para que seja visível. E interessante, nesse ponto também, falar que o que acontecia antigamente, como eu falei lá no início, muitas vezes a empresa dizia que tinha uma composição na etiqueta, né? E para ficar mais barato o produto, botava outra densidade dentro do produto. Então, se você parar para pensar, o colchão é um dos únicos produtos que a gente não abre quando a gente compra, né? A gente só tira da embalagem, a gente não vai lá rasgar o tecido para ver o que tem dentro. Então, nós temos que confiar naquilo que está na etiqueta. Então, é importante a gente fazer da forma correta e, infelizmente, a gente recebe alguns vídeos, né, Marcelo, de vez em quando, de pessoas que abriram seus colchões e a gente percebe cada barbaridade dentro dessa composição, né? Teve uma vez que eu recebi um vídeo que ele era todo fatiado, assim, a espuma toda fatiada, né, toda colada. E pode ter uma colagem no colchão? Pode, mas é uma colagem específica e tem lá os critérios que são permitidos. Eu não posso sair juntando várias espumas para ele formar um colchão. Então, a gente tem que ter esse cuidado e passar essa credibilidade para o cliente. Então, eu vejo que muitas empresas, às vezes, fazem algum videozinho mostrando o seu processo de fabricação, mostrando os cuidados que tem internamente. Isso é bacana, porque você consegue argumentar isso na hora da venda. Porque ele vai dizer, às vezes o cliente diz assim, poxa, mas fulano lá está me vendendo mais barato e está dizendo que tem a certificação. Poxa, mas se ele é um produto com vibromassageador elétrico, não pode, que foi o que nós conversamos antes, né? Ou, esse é o argumento, não, mas deixa eu ver, ele tem a certificação? Não, ele não tem. Então, deixa eu te mostrar aqui, nós temos a certificação, nós seguimos esses padrões, e ali você começa o discurso mostrando, né, o diferencial de uma empresa que é certificada e daquela que não é. Ô Camila, olha só, fizeram uma pergunta ali bacana e fez eu relembrar justamente agora, pegando esse gancho que você falou, que eu já tive, eu sou muito curioso e vou resumir uma história bem dentro do que você falou, tá? Fizeram uma pergunta ali sobre látex, espuma de látex ou colchão de látex, enfim, ali. Mas o que eu quero colocar justamente isso, ó, nós pegamos, trabalhando numa empresa, que a empresa se certificou, certo? Só que logo que ela foi certificada, começou a acontecer um processo, justamente na época não era látex, era viscoelástico, alguma coisa assim, látex, tem essas diferenças aí. E o que acontece? O colchão ele começou a dar problema, começou a moldar. O que você pode dizer em relação a isso aí? Esse processo, a empresa pode ter mudado alguma coisa? Porque eu acredito que vocês, quando certificam um produto, de repente, claro, a ideia é que não venha dar problema também. Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas o que aconteceu foi uma série de produtos
inclusive eu vendi, e começou a voltar e dar problema com aquela função que não era o látex, era viscoelástico. Essa questão do látex, muita gente diz que é látex e às vezes não é só uma espuma um pouco diferenciada, então tem que ter esse cuidado também. Em relação à viscoelástica, inclusive saiu nessa portaria nova, essa questão de usar a viscoelástica só na camada de conforto, porque no momento que tu usa ela na estrutura, né, ele não dá a estrutura necessária, né? Ficou meio redundante, mas é isso. O viscoelástico, ele não dá essa estrutura que precisa no colchão. Então, por conta disso, a gente não pode colocar ele mais na camada principal, digamos assim, né? Ela só pode estar na camada de toque, que é por conta dessa questão mesmo que você falou. Então, inclusive venceu agora recentemente esse prazo para as adequações, tem alguns outros prazos aí que estão para vencer dentro das portarias, e aí os fabricantes vão ter que tomar esse cuidado na hora de montar a composição. E é nesse ponto, Marcelo, que muitas vezes eles ficam um pouco revoltados, assim, né? Porque parece que o Inmetro está se metendo na fábrica deles. Eu já vi frases nesse sentido, de diretores querendo cancelar a certificação, de diretores querendo cancelar a auditoria no dia, porque o auditor só estava dando não conformidade para ele, sabe? Então, tudo isso são questões que a gente tem que, como é que eu posso dizer assim, ser educados, né? Para poder ter esse processo e entender o sentido dele. Então, como eu falei antes, se eu sou obrigada a ter certificação, vai adiantar eu ficar reclamando o ano inteiro que eu não gosto da certificação? Eu vou estar fazendo um esforço tão negativo naquilo, né? E a gente sabe que aquilo que a gente foca expande, né? Então, no momento que eu dou tanto contra, isso só te prejudica. Sem contar que se eu, como diretor, estou focando no negativo, consequentemente, os meus representantes, os meus colaboradores tendem a agir da mesma forma. E se eu faço diferente, se eu trago isso para mim, né? E tipo, poxa, deixa eu fazer diferente, deixa eu aproveitar essa certificação, vai criando-se uma cultura bacana dentro da empresa e que todo mundo começa a fazer da forma correta. Hoje ontem coloquei um videozinho no meu Instagram, era de um senhor jogando ping-pong e um senhor lá bem tranquilo, jogando devagarinho e acertando todas. E o outro lá suando e batendo forte, fazendo, né, um escambau para poder acertar a bolinha do ping-pong. E eu fiz uma brincadeira. Você quer ser esse senhor tranquilão, que já está na certificação e conseguiu manter a documentação em dia e está tranquilo quanto a isso? Ou vai ser aquele que só faz os documentos para o auditor ver e aí perto da auditoria está naquele sufoco, se esforçando demais para manter a certificação? É complicado. Camila, não sei se vai conseguir responder essa pergunta, mas eu acredito que possa ser dentro da tua área também. Eu, como eu trabalho na parte terapêutica e sou curioso, como eu falei, eu entro em muitas fábricas, a ideia é, eu já vi aquele perfilado, aquela espuma de cima, não sei se aí entra a parte de vocês, mas assim, você falou da composição das espumas, né? Eu já vi o perfilado hoje, ele tipo soft, que ele é só um perfilado sem vulcanização nenhuma, ele tipo azul, que sei lá que composição é, e um perfilado vulcanizado verde. Vocês certificam essa química, essa vulcanização do perfilado ou não? É só, no caso, a estrutura que vai ali e a espessura da espuma? Ou sim, porque eu já vi um modelo do colchão era X, e o perfilado vulcanizado, e ser trocado por soft. O perfilado, ele é informado na estrutura do colchão no momento de uma certificação, mas ele não passa pelo processo de avaliação, que vai passar só a composição do colchão, né? Mas a gente tem que informar tudo que for dentro daquele colchão. Então, se for infravermelho, se for magnético, eu vou informar que vai, mas ele não vai ser avaliado, mas ele tem que ser informado. Então, nesse caso, o fabricante ele pode, no caso, trocar ali, tipo, vou pegar uma cliente com mais idade, vai ter o perfilado, mas ele só vai trocar o perfilado vulcanizado por perfilado soft, é tranquilo, isso pode. Isso pode. Uhum. Então, é uma coisa interessante saber, bacana também. E Camila, agora, só para reforçar ali, hoje a gente pega muito mercado, a gente está com vários colegas aqui que vendem produto de qualidade, certo? Que hoje tem colchões aí de 10, 15, 20, 30 mil reais, mas aqui na minha região, eu vou falar que temos hoje até na rádio, colchão magnético e coisa e tal, tipo, por 1.000 e pouco ali, com massagem, às vezes sem massagem, às vezes com massagem, usando o Inmetro. Então, ali, infelizmente,
Hoje a gente sabe, já percebeu e escutou de você que é errado, né? Mas, mais uma vez, para poder orientar esse pessoal, porque eu sei que o pessoal muitas vezes tipo, você quer lá e quer falar mal da concorrência, quer brigar, quer sair no soco, quer fazer vídeo, isso nada adianta, não é verdade? Mas dentro da nossa região nós temos que tentar fazer um trabalho de maneira honesta, um trabalho de maneira exata. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, esses colchões hoje, que você já explicou que os colchões que têm eletrônico não são certificados pelo Inmetro, mas os colchões, então, que estão sendo vendidos sem eletrônicos, sem certificação. Aí é um problema, né? Porque se ele é um colchão de espuma e é um colchão de mola, sem vibromassageador eletrônico, ele tem que estar incluído dentro do processo de certificação. Então, você pode pesquisar no site do Inmetro para ver se realmente aquele produto é certificado, se não é, ver a situação, né, daquele produto, e ali você consegue ver toda a composição do produto, consegue ver, está aberto, né, para todos, então é só entrar lá. Se botar no Google ProdCert, já consegue acessar ali o link do site direcionado para essa parte. E ali, né, você vai conseguir descobrir se essa empresa é certificada mesmo ou não. Né? Então, é um problema e tem situações assim que a gente não tem o que fazer, né, tipo, a não ser a denúncia, né, porque é aquilo que eu falei, parece estranho, vou fazer a denúncia, mas é um caminho, você tem que lutar com as armas que você tem. Né? Então, concordo com você quando você diz de não ficar falando mal da concorrência. Foca nos benefícios que ela te traz, que a certificação te traz, já que você tem. Né? E se porventura você está aqui e percebeu que precisava ter, porque percebe que a sua produção está aumentando, que tem gente que existe uma demanda de colchão de espuma ou de colchão de mola sem vibro, né? Porque às vezes você faz produto magnético, produto com aquelas composições progressivas, mas também acaba saindo um colchão simples. E no momento que sai um colchão simples de uma espuma só, poxa, eu preciso ter a certificação dele. Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque em qualquer momento, se alguém ver, eles podem fazer isso com você também, de te denunciarem. Então, para que correr esse risco? Né? Vamos nos prevenir, porque a multa é altíssima, você recebe uma notificação do Inmetro, né, dizendo que você tem que se ajustar, depois você acaba recebendo essa possibilidade de multa, que são multas altas, e até o fechamento da fábrica. Então, tem ali uma sequência que pode acontecer e você ficar sem produzir. Então, acho muito arriscado, né? E o risco é muito maior e o valor que você vai gastar é muito maior em relação ao problema que você vai ter do que as vantagens que você vai ter tendo a certificação. Legal. Você falou bastante ali sobre os colchões de espuma e de mola, né? Então, isso é bacana. Já deu para entender que espuma e mola hoje são produtos que devem estar no mercado certificados. Camila, você comentou agora multicamadas ali. Existe hoje muitos colchões, inclusive nas empresas que eu trabalho, já trabalhei, existe 3 modelos: espuma, mola e multicamadas, com muitas vezes uma camada com EPS, famoso isopor, o EPS. O Inmetro hoje também certifica ou ele não? Porque você já falou que o eletrônico não é certificado. O EPS hoje seria certificado também ou não? O colchão com EPS, sim, faz parte do processo de certificação e, inclusive, com essa mudança na portaria, ele vai ser ensaiado. Vai ter um ensaio específico para ver a durabilidade, né, do EPS, para ele não se quebrar, enfim, não ter rachaduras. Porque isso também acontece. Muitas vezes, quando vai na fábrica, tem aquele estoque de EPS e tem vários que já estão, inclusive, rachados. Né, eu já vi algumas cenas assim. Então, temos que ter esse cuidado. Né? E o processo de certificação ele traz isso também, de você cuidar da matéria-prima antes de finalizar o seu produto. Então, isso aí é você ter uma preservação, né, da sua matéria-prima, dos seus insumos, para ter também um produto de qualidade. Camila, vou te dar os parabéns e agradecer, porque essa informação que você deu agora justamente sobre o EPS, aqui no Sul existe uma rejeição muito grande de muitas pessoas, que tanto cliente quanto vendedores, tem isopor dentro, tem o EPS, e isso, eu fui muito resistente, demorei muito para entender e poder vender um produto desses, entendeu? Eu tive que comprar, usar para ver que realmente era bom, ter qualidade, e agora você comentando que hoje o Inmetro certifica isso, hoje me passa uma segurança, uma tranquilidade de poder vender para o meu cliente também, até para ter argumento com colegas e concorrentes. O colchão com EPS, ele sempre fez parte da certificação, né? Porém, o EPS ele não era ensaiado e agora começou a ser também. Então, sim, pode ser um argumento para vocês aí utilizarem nas vendas.
Quando você diz ensaiado, só para trazer para a nossa linguagem um pouco Ah, mais simples, desculpa. ele passa por, ele passa por testes. Isso, então ele vai para o laboratório. Então a espuma, ela passa por testes específicos, que lá na portaria também fala quais são. Né? A mola também, inclusive o ensaio de rolagem, ela simula a pessoa dormindo no colchão. Ó, aqui o Marcos colocou de novo, ó, o Marcos ele é de um organismo certificador, olha que bacana, ele está aqui conosco. Inclusive o Inmetro adicionou um novo ensaio para os produtos com chapadura. Então, quando tem a chapadura, vai ter que ser ensaiado. Então, bacana, né? É legal que ele está aqui conosco. E é isso, então, a partir de agora, sim, a gente tem que ensaiar, fazer esses testes, né, nesses produtos. E aí vai ter um ensaio específico para espuma, vai ter ensaio para o molejo, era isso, eu tinha perdido o raciocínio, era isso que eu estava falando. O ensaio de rolagem para simular ali a pessoa que fica dormindo no colchão, rola para um lado, rola para o outro. Então, nessa questão de mola, também tem esse ensaio para ver se não vai, sei lá, estourar uma molinha ali, né? Que foi esse caso que eu contei da minha irmã, que está com uma mola já solta do colchão dela. Então, é bacana esses ensaios para ter essa segurança. Bacana. Ô, Camila, no caso, assim, você comentou bastante que já está nas portarias ali. Então, para nós, para todos que estão vendo aqui, aonde que eu posso ter acesso, então, realmente, porque eu acho interessante, eu sempre gostei de ter, porque uma coisa é eu na frente do cliente, eu falar. Aquela coisa, eu sempre brinco assim, ó, falar, até o papagaio fala, né? Agora, eu gosto de falar e muitas vezes comprovar. Hoje, claro, está aqui, essa live, como especialista, mas aonde, então, que eu possa ir lá, imprimir e ter todo esse acesso para que eu possa usar comigo como argumento e apresentar para os clientes, então, esse material aí? Legal, é só procurar ali no site do Inmetro ou se botar no Google mesmo. Agora, a partir do dia 1º de março, vai vigorar 2 novas portarias, né? Então, a que a gente estava acostumada, que era a portaria 515, que era colchões de espuma, e portaria 52, que era colchão de mola, agora vão ser portaria 35 e portaria 75. Então, procurem por essas portarias de fevereiro de 2021, que você vai localizar. E se porventura alguém precisar e não encontrar, você já me segue ali no Instagram, que daí me manda um direct que eu já mando para você também, que eu tenho ela aqui comigo, né? E ali você vai conseguir ler as portarias, entender como funciona, ver quais são os colchões que estão excluídos, né? E ver se você está dentro aí desse processo de certificação ou não. Legal. Ô, Camila, uma pergunta que deve nosso tempo, não sei como é que está aqui, mas olha só que interessante, a gente vai conversando e vai abrindo vários insights aqui, e realmente a gente que trabalha com colchão, a gente vê tanta coisa, né? O Inmetro hoje, você certifica um padrão, uma altura mínima, porque eu vi que aqui no Sul, agora por causa dessa concorrência de valor, eu digo assim, os caras estão fazendo, não é nem colchão, é um chinelinho, né? Porque é 14, 13, 12 centímetros, é uma coisa, chega a ser até feio vender aquilo para o cliente. Eu vi umas coisas bem feias assim, né? Então, tem um padrão mínimo de altura para ser hoje avaliado e certificado ou não? Para cada tipo de colchão existe, e se você olhar na portaria, ele vai trazer especificamente a espessura mínima. Então, pode olhar lá que vai ter, sim, essa espessura, e se você vê produtos no mercado que estiverem fora, aí a gente entra naquela questão de novo, se você se sentir lesado, você tem essa possibilidade de denunciar e dizer que a pessoa está fabricando de uma forma que contraria, né, aos princípios das portarias. Que show. Camila, quer deixar mais algum recado, alguma coisa para o pessoal? Eu estou, de verdade, assim, eu quero agradecer o teu conhecimento, que eu sei que são anos de estudo e também de trabalho para fazer tudo isso aí, conhecer, e hoje está passando essa informação de graça aqui para nós aqui. Mas eu vou dizer para você assim, ó, eu vejo a carência hoje, não só dos vendedores, mas muitas vezes do próprio cliente, do próprio distribuidor, fornecedor dessas informações aí. Porque, que nem você falou, ó, existe uma resistência, muitas vezes, de ir atrás desse conhecimento, de aplicar isso aí. Então, parabéns, eu estou encantado. E, se possível, no futuro, quero fazer outras lives, participar com você, porque eu acredito que informação nunca é demais, né? Então, tudo que a gente está aprendendo hoje, eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai repetir alguma pergunta, vai fazer, mas é importante para que a gente tenha realmente essa convicção, porque eu vejo que cada vez mais cresce e cresce e cresce empresas de colchões no mercado, só que aquela coisa, hoje eu acredito que não tenha como fiscalizar todos e tudo, né? Então, a importância é que a gente possa ter uma segurança, uma tranquilidade, pelo menos ter argumentos e mostrar, não, tá aqui a portaria, foi assim que eu aprendi, foi assim que a especialista passou,
né? Então, só tenho a te agradecer. Queria deixar aberto para você e deixar algum recado a mais para o pessoal de colchão. E temos colegas aí, 18 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos de colchão aí, que de repente não tenho todas as informações que eu também não tinha. Legal, foi um prazer estar aqui, eu adorei também esse bate-papo, porque eu acho que é bacana falar sobre isso e mostrar as vantagens da certificação, né? Foi esse o viés que a gente trouxe. E a gente sabe que existe muita resistência ainda, então eu me coloco à disposição. Quem ainda não me segue lá no Instagram, que me siga, porque lá eu posto bastante conteúdo, eu também tenho um canal no YouTube com vários vídeos, falando mais detalhadamente de vários pontos dessas portarias, né? E você pode me acompanhar lá. Também pode me chamar se tiver alguma dúvida, eu vou estar à disposição para esclarecer e tirar essas dúvidas de vocês. E claro, se buscarem a certificação, contem comigo também, né? Que eu posso ajudar vocês aí em todo esse processo de estruturação da empresa para obter a certificação o mais rápido possível e vocês estarem alinhados, né, dentro do mercado. Que show, que show. Eu vejo, Camila, que tem muitas pessoas hoje também, que essa semana eu fui numa palestra e o pessoal falou do canto da sereia, né? Então, as pessoas têm o sonho, a vontade, muitas vezes, de ir lá e ter a marca própria. Vamos dar um exemplo. Eu vou criar a Leal Colchões, vou dar exemplo, só que não quero ter uma fábrica. Existem fornecedores hoje que estão vendendo um produto já com a minha marca, um produto com toda essa, sei lá, como é que eu vou dizer, assim, tipo, uma estrutura, só que bota a minha marca no tecido. Qual é o risco, o perigo que tem? É para mim, para o fornecedor, para o cliente isso aí? Tu consegue me esclarecer isso? A certificação sempre vai o nome do fabricante, né? Mesmo que vá a tua marca, vai informação do fabricante. Então, o fabricante passa por todo o processo de auditoria e coloca lá, dentro dos memoriais descritivos, enfim, a marca X lá do fulano que ele está vendendo. Então, é possível sim. Da mesma forma que se você não fabrica espuma, mas quer montar o colchão, também pode, que você pode comprar espumas prontas, né? Daí vai ter alguns critérios ali de avaliação, enfim, das espumas na hora de comprar, mas dá para você também fazer a montagem dos colchões e botar a sua marca e seguir com a sua certificação. Legal, que legal, uma informação bem importante também. Eu sei que alguns colegas me procuram nessa linha, como eu faço essa mentoria de vendas, essa parte de expansão de marcas, de empresas e também de equipes. O pessoal, muitas vezes, essa semana passada, me perguntaram, estou montando a minha marca. E aí eu descuidado com quem vai montar, como vai montar, porque essa parte de certificação eu fiquei bem neutro, que eu não entendia. É importante essa pessoa ir atrás e ver quem é a pessoa que está montando, se ela tem a certificação, para ver se ela segue os critérios, porque é bom sempre a gente verificar isso, né? Eu já ouvi falar de alguns lugares que às vezes faz a certificação, mas depois não mantém durante o ano, então isso é um risco também para você. Então, se você vai colocar a sua marca em algum, né, junto com algum fabricante aí de colchões, fique atento e tenha certeza de que ele está ajustado aí com essas portarias. Se você procurar ali também no Instagram, vários vídeos estão ali, né? Então pode me seguir lá que você já também vai acompanhando recentemente uma turma de um curso de tratamento de reclamações, né? Estão trazendo aí informações, é um curso rápido, bem objetivo, voltado para essa questão do tratamento de reclamações, que eu acho que não vai dar tempo de nós falarmos aqui, mas é uma questão interessante que os fabricantes de colchão têm que tomar cuidado. Então, ali no meu Instagram tem o Linktree, né, que é um linkzinho que ele tem vários, e ali leva para o meu canal do YouTube. Pode chegar ali e vai ter as opções para você clicar. Que show. Camila, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, para todos que estão acompanhando agora aqui, então, essa é a Camila, ela é especialista em certificação, certo? Então, hoje, você que é representante, você que é fornecedor, distribuidor, você que trabalha no ramo de colchoaria, pode seguir a Camila lá. Ela já se propôs ali de também chamar no direct, trocar ideias, tirar informações, porque eu digo assim, hoje é uma pessoa totalmente neutra em relação à marca de colchão, né, Camila? Então, tipo, não é uma coisa tipo, vende a marca tal. Não, ela é uma especialista hoje em certificação. Então, ela entra em várias empresas para realmente fazer auditoria, certificar qualidade e processo. Então, você que está acompanhando aí, para que você realmente siga a Camila lá e como ela já se prontificou, que você possa também tirar dúvidas e conversar um pouco mais. E quem sabe outras lives também, para que a gente possa esclarecer e fazer esse mundo dos colchões ter mais conhecimento. Porque eu estou encantado, eu estou aqui, são 15 anos, eu nunca tive, eu tenho uma aula que eu nunca tive, Camila, de verdade. Então, muito obrigado mesmo, parabéns, obrigado a todos que nos acompanharam.
E, pessoal, antes de nós encerrar, então, aí, quem gostou, bate uma palminha aí, faz um ok aí. Bota aí, dá um feedback rapidamente. Vamos fazer a Camila já marcar uma outra live, porque eu tenho certeza que nós temos muitas perguntas, Camila. O nosso mercado, ele é um mercado realmente assim que a gente trabalha hoje na parte de vendas. Existe essa competição, a minha empresa é melhor, a minha empresa é melhor, a minha é isso, a minha é a maior. E muitas vezes essa informação aqui, olha aí, Camila, ó, tá fazendo sucesso. Obrigado, pessoal. Quem gostou, bate palma, dá um ok aí, obrigado. Isso aí mesmo, vamos participar aí, ó. Porque, Camila, é uma carência, tá? Hoje, as empresas estão trabalhando muito o ha-ha-ha, a motivação, e desculpa eu falar, porque eu já me senti assim, de sair e escutar de diretores, depois o seguinte, lá vai o burro motivado, que eu já escutei e eu já me senti assim, de ir lá vender o melhor produto da melhor empresa, da melhor fábrica e passar por isso aí, entendeu? Que você está falando agora, entendeu? Não ter esse argumento na casa do cliente. Então, eu estou encantado. Muito obrigado mesmo, Camila, pelo teu tempo, a todos que estão ali. Fica até sem palavras, porque realmente eu estou encantado mesmo. Com 15 anos que faltou palavras. É pouco tempo para falar de vários pontos, né? Mas, Camila, se você nos permitir, o pessoal, eu percebi que gostou bastante, de repente nós marcar mais adiante, você falou que vai ter alguma renovação, pelo que eu entendi, agora em março, alguma coisa de portaria, é isso? De repente, se você nos permitir, de repente ali para março, de repente nós atualizar novamente esse conhecimento e chamar mais pessoas para que a gente possa melhorar. Pode ser? Com certeza, super top. Camila, então tá, muito obrigado, um beijo do coração, obrigado a todos aí.